temos algumas áreas do direito, alguns ramos do direito que não são tão fáceis de encaixar, né, em direito público ou privado. E aí aqui é mais para fins informativos, né, pessoal? Para vocês verem como a discussão vai. Então, por exemplo, onde se encaixa o direito do trabalho? Porque o direito do trabalho, ele possui regras, ele possui normas que derivam lá do direito público e normas que derivam do direito privado. E aí, dentro de qualquer disciplina, né, principalmente em humanas, ou às vezes em ciências sociais, você vai se deparar com esse tipo de questão. Ao longo do curso, vocês vão acabar vendo isso bastante, que são correntes de pensamento. Né? Então, você tem determinados autores que seguem determinadas linhas de pensamento, eles começam a imaginar, né, o que seria melhor, e aí gera uma discussão, né, no meio de estudo. Então, por exemplo, no direito do trabalho, discutindo onde ele se encaixa, direito público ou privado, uma corrente diz que é direito público. Eles escolhem, falam assim, olha, eu acho que é direito público. Por quê? Porque a maioria das vontades das partes, ela é substituída pelo Estado. Então, é interesse do Estado. Né? O empregador, ele paga salário, mas o salário, ele tem um mínimo definido pela lei. Então, ele já não tem tanto essa liberdade. O Estado, ele fiscaliza o trabalhador, ele cria órgãos de fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, por meio das delegacias do trabalho. Então, seria direito público. Aí uma outra corrente vem e entende que não é isso. Fala, olha, eu acho que o direito do trabalho se encaixaria numa espécie de direito social, porque prevalece o interesse social, protege a parte mais fraca na relação jurídica, que é o empregado, né? Então veja a preocupação social que tem essa legislação. Só que nós vimos lá, por exemplo, né, dentro da introdução ao direito, que não existe direito sem sociedade. Então, basicamente, dizer que o direito como um todo, ele é social. Então, se eu chamar o direito do trabalho de direito social, eu estou dizendo que direito do trabalho é só direito, etc. Não consigo encaixar ele em lugar nenhum. Então, aqui seria, por exemplo, uma corrente que eu não adotaria. Quando nós temos determinadas correntes de pensamento, vocês têm a seguinte opção. A princípio, né, enquanto não tem influência, pesquisa na área, você vai se filiar aí a uma corrente, você vai passar a entender aquilo que você achar mais adequado. Tá? À medida que o tempo passa, você pode mudar de opinião, de ideia, etc. Ou você pode depois criar a sua própria. Né? E aí, dependendo do seu renome, do quão influente você for no meio aí da sua matéria de domínio, a sua corrente pode ganhar força, pode ser seguida, pode ser, inclusive, né, uma hora aí considerada, né, a mais forte ou declarada a melhor. Então, é interessante tudo fruto, né, do desenvolvimento da ciência. Muito bem. Então, direito social, para mim, por exemplo, já não caberia. Mas tem quem siga essa, né, tudo que eu tirei aqui, essas informações são de doutrinadores. Muito bem, outra corrente diz que, né, é de direito privado, porque, primeiro, você tem autonomia para contratar, né? Você não está lá subordinado ao Estado 24 horas. Se você escolher não ser contratado, não ser empregador ou não ser empregado, né, ninguém vai te fiscalizar, você tem essa liberdade. Também, né, a origem do contrato de trabalho é uma origem civil, uma origem do direito civil. Antigamente, quando não existia uma regulamentação trabalhista, né, as leis trabalhistas foram ganhar mais força no Brasil a partir lá de 1930. Né? Depois, Getúlio Vargas consolidou toda a legislação do trabalho num compilado, que ficou conhecido como Consolidação das Leis do Trabalho. Antes eram várias leis espalhadas. Getúlio Vargas já, né, além de promulgar algumas leis, além de influenciar a promulgação de várias leis trabalhistas, ele compilou todas elas num livro só. E antes disso, né, antes de existir uma previsão trabalhista, o que existia era no direito civil um contrato chamando de locação de serviços. Né, chamava essa relação jurídica de locação de serviços. Então,
Mais um ponto aí para dizer que talvez seja ramo de direito privado. Outro, né? A maioria das normas da CLT são de natureza privada, então se encaixa melhor nessa corrente de pensamento. Muito bem, então, mais uma corrente aqui. Vocês vão pensando aí o que vocês acham. Depois, né, vem uma outra corrente que fala assim, poxa, é direito misto. É um complexo de normas públicas e privadas, já que numa parte ela é pública, na outra parte ela é privada. Vamos chamar isso de direito misto, mistura os dois direito misto. Só que vejam, se a gente misturar o direito público e o privado, o que vira, no fim das contas? Né? A gente cai lá na origem, que é direito. Então, acaba também não fazendo tanto sentido essa corrente. Tá? E uma última, né, que é mais recente, mas que mesmo assim, por exemplo, né, ao meu ver, também fica esquisito, é chamar de direito unitário, porque vai fundir. Você pega o direito público, pega o direito privado, soma os dois e cria uma terceira possibilidade, né? Que seria direito unitário. É muito estranho, né, pelo menos para mim, né, adotar algo dessa maneira, porque em vez de, né, falar que é direito misto, porque tem de ambas os ramos, um direito unitário você somando os dois e tendo um terceiro, para mim, né, parece que tem o mesmo resultado. Vamos cair de novo lá na questão de chamar o direito do trabalho como direito, mas aí todos são. Né? Então fica difícil para esse fim pedagógico separar o que é o quê. Então, no fim das contas, né, o que acaba se aplicando é regras de direito público para normas de direito público, regras de direito privado para normas de direito privado. Então a gente vai ver que vai incidir lá um princípio da boa-fé, que é um princípio de direito privado, perdão, ao mesmo tempo que em alguns atos do Estado é seguido o princípio da legalidade, por exemplo. Então, fica aí a mistura, né? Por que eu trouxe toda essa informação? Podia só falar para vocês aqui que são ramos mistos e acabou. Para vocês verem que existe essa noção e não só no direito vai existir praticamente na maioria das ciências humanas, né? Porque não tem, vamos dizer assim, tem uma resposta mais adequada, mas nem sempre uma resposta certa, correta, né? Lembrem lá de justiça, o termo justiça, né? A gente não vai ter um conceito fechado para dizer justiça é isso, ponto, porque é subjetivo, né? Trata aí da interpretação pessoal e naquilo que mais se aproxima para todos dessa definição é o que acaba ficando como realidade. Tá? Muito bem. Então, vejam só, né? A quantidade aqui são 5 correntes diferentes. Vejam as que vocês achariam, né? Que encaixaria mais aí com relação ao direito do trabalho. Nós temos outros exemplos de ramos que também são considerados mistos, tá? Não é porque eu adoto o termo direito misto que eu coloquei misto aqui, tá, pessoal? Coloquei misto aqui porque realmente, dentro dessa legislação específica aqui, nós temos normas de direito público e normas de direito privado. Tá? Então, pensem, direito internacional privado. Toda matéria internacional é de interesse do Estado, interesse da União, porque está lidando, né, com a soberania de outros Estados. Já direito internacional privado, quando eu falo privado, já dá essa noção, né, de que os interesses de quem está agindo aí dentro desse ramo é interesse particular, interesse próprio. Então, obviamente, vai misturar as ideias, né? E aí, como é que fica? Então, será que é misto? Será que é unitário, etc? Também se aplica a mesma linha de raciocínio. O direito do consumidor, por exemplo, né, tem várias normas de interesse privado, né, dentro da relação de consumo, e também tem várias normas, né, inclusive previsões lá de crimes contra as relações de consumo. Poxa, direito penal é ramo de direito público. Né, dentro do próprio CDC, nós temos previsões lá de crimes contra a relação de consumo. Logo, dentro do direito consumidor, nós temos também ambas as
áreas aí, ramos do direito, essa divisão que a gente faz para fins pedagógicos, tá? Também acontece assim no direito ambiental, também acontece assim no direito previdenciário e tem outros também, tá? Então isso não precisa decorar, mas é para saber que existe essa diferença. Muito bem. Importante aqui agora, né? Muito importante. E aqui eu vou dar uma chave para vocês que vai ser para a vida, né? Muita gente pergunta, professor, estou estudando XYZ curso, né? Engenharia, estou estudando arquitetura, estou estudando sei lá, serviço social, pedagogia, para que eu preciso cursar essa disciplina de direito? Né? Bom, tem uma carga teórica obrigatória aí da grade de vocês, né, que vem, são diretrizes do Ministério da Educação, então esse já é um primeiro ponto, o Estado sendo soberano e falando para você, e você seguindo esse princípio, né, de que ele manda e você obedece. Tá? Mas isso é chato, né? Putz, talvez não precisasse ser assim. Mas para além disso, né, todo mundo está vivendo o direito diariamente, o tempo todo. E para que a aula seria legal de prestar? Para vocês conhecerem, pelo menos, se não para a profissão de vocês, conhecerem os direitos para a vida de vocês. Né? Então, algumas questões que são importantes, que eu sempre falo que se eu não formar aí um monte de jornalista, administradores, contadores, engenheiros, etc., eu vou formar pelo menos um monte de gente chata que, na verdade, né, vai lá brigar pelos seus direitos e saber como fazer isso. E, dentro aqui dos princípios de direito público, nós vamos ver que tem uma maneira de lidar com a administração pública muito eficaz, que nem todo mundo sabe. Muito bem. Então, o primeiro princípio é o da soberania. Todo mundo já ouviu isso, né, na última aula, e sabe que o Estado ele exerce autoridade perante nós, particulares, nós, cidadãos. Tá? Daquela mesma maneira, né, em que o Estado manda, você obedece, o Estado também é soberano perante outros Estados. Eu já falei sobre isso, só que, né, saibam que é decorrente de um princípio. Tá? Mas o que é princípio? Né? Fala, poxa, princípio da soberania. Princípio, né? A origem da palavra lá nos diz que é de onde algo surge, né? Algo que vem primeiro. Para além disso, né, uma definição rápida de princípio é que ele seria uma verdade fundamental, uma verdade fundante. Né? Então, é algo de onde eu parto, que um valor é tão socialmente aceito que ele se torna um norte para a criação de qualquer norma. Tá? Então, quando a pessoa fala assim, agora né, vou fazer isso, vou processar o banco, uma questão de princípios. Veja, você pegou aquela carga de valores, seu ou da pessoa que vai processar o banco lá, e aquilo atingiu um limite para ela, né, que ofendeu os seus valores, a sua moral, que ela fala, agora é uma questão de princípios, são meus princípios, são as regras que norteiam a minha existência, a minha vida. Então, se o meu princípio maior lá é a minha honra, a minha dignidade, né, você vai se comportar sempre de acordo com esse princípio. Né? Então, uma pessoa, não leva o desaforo para casa, ela vai leva muito a sério esses princípios, né, relacionados aí à sua dignidade, honra, etc. Tá? Então, quando fala em princípio da soberania, significa que no direito público se norteia pela soberania do Estado. Qualquer norma que for criada acerca de direito público vai sempre levar isso em consideração. Tá? Muito bem. E aqui, né, nesse slide aqui, é onde mora muitas questões importantes para lidar com o direito público. A primeira delas é dizer que existe o princípio da legalidade. Tá? Vejam, é um princípio de direito público. O princípio da legalidade ele limita o Estado na sua atuação, né? Porque o Estado ele é detentor da soberania, do monopólio do poder de aplicar sanções e de punir, lembram disso? Então, alguma coisa tem que limitar o Estado, barrar o Estado, não deixar com que o Estado saia agindo da maneira que bem entender. O nosso Estado, né, a nossa República Democrática
República Federativa Democrática de Direitos brasileira, ela é composta, né, por 3 poderes harmônicos. Está lá, artigo 1º da Constituição Federal. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Cada um no seu quadrado com as suas atribuições, para gerir a União, aí, o Estado, né, de uma maneira mais suave. Agora, para ele poder agir, ele só pode agir dentro daquilo que a lei permite, né? Se não houver uma lei que autorize, que demonstre o que o Estado pode fazer, ele não pode fazer nada. Então, o Estado ele fica extremamente limitado pela lei. Ah, professor, né? Por que não investiram mais dinheiro na educação esse ano em Curitiba, etc.? Que veja, né, o município de Curitiba edita todo ano uma lei de diretrizes orçamentárias, né? Nós temos aí o ano fiscal, o exercício financeiro anual, que compreende o ano calendário. E quando ele é aprovado, ele destina verbas, né? Ele destina valores em dinheiro para investimento em diversos setores, né? Existe aí na Constituição Federal, por exemplo, um mínimo que deve ser destinado para cada setor, então para a saúde, para a educação, etc. E quando esse dinheiro chega ao final, então digamos que, né, agora em setembro acabou o dinheiro para investimentos aí em escolas, por exemplo. O Estado ele não pode continuar colocando mais dinheiro lá, por mais que tenha dinheiro disponível, sem a existência de uma lei. Se o Estado não se mover para modificar a lei, criar nova lei, aqui, por exemplo, no município de Curitiba, por meio da Câmara de Vereadores, que é o legislativo municipal, ele nada pode fazer, né? Ele não tem essa liberdade de atuação. Tá? Então, o Estado é extremamente limitado pela lei. Vejam, quando o juiz vai dar uma sentença, né, ele está limitado a 2 coisas. Na parte do fato, ele está limitado à prova. Se você contou para ele lá que o tiro que você deu na pessoa foi em legítima defesa, ele só vai poder confirmar que foi se você comprovar isso, né? Se você provar. E ele está atrelado ao direito, ele não tem liberdade de decidir o que ele quer, o que ele pensa. Né? Apesar do nome da decisão ser sentença e vir de sentir, ele está atrelado à lei. Por quê? Princípio da legalidade. O juiz ele é um braço do Estado, né, na atuação do Poder Judiciário. Então, sempre atrelados à lei. Muito bem. Avançando, né? Nós temos o princípio da publicidade. Em regra, tá? Então vejam o que eu estou falando. Em via de regra, toda atuação estatal ela é pública. Tudo que o Estado vai fazer deve ser publicado. Então, nós temos, né, um meio de comunicação oficial do Estado com os administrados, que é o Diário Oficial. Então, nós temos lá o Diário Oficial do município, o Diário Oficial do Estado, o Diário Oficial da União, e esses diários publicam a atuação da administração pública, já que ela é atrelada à lei, né, vai ter que sempre criado alguma norma, alguma legislação, e essa legislação ela é publicada. Lembra que eu falei lá do processo, né? Processo é ramo de direito público. Se é ramo de direito público, quais princípios eu vou aplicar? Esses aqui, princípios de direito público. O da publicidade é um deles. Logo, em regra, todo processo é público. E aí haverão exceções, né? Então, por exemplo, lá, a Guarda Nacional, né, do país lá, o Exército Brasileiro, né, ele não vai publicar, por exemplo, medidas de segurança nacional, porque é óbvio. É óbvio que isso tem que ser mantido em segredo, senão qualquer provável ou possível inimigo pegaria essas informações. Então isso é óbvio, né, que não seguiria aí a regra. Tá? Mas em regra, vejam lá, existe o portal da transparência que você consegue acessar e ver o salário, né, ver todo o dinheiro que ganham os servidores públicos, né, seja lá o recepcionista da escola pública, quanto o desembargador, ministro,
né, tem lá todos os seus vencimentos que eles recebem. Tudo seguindo o quê? O princípio da publicidade. Muito bem. Então, vejam só que interessante. Aí eu vou pular o devido processo para fechar essa tríade aqui do Estado, a legalidade, a publicidade e a motivação. Vejam, quando eu falo princípio da motivação, não é porque você vai motivar o Estado, tá? Você vai dar força para ele, né? Falar, vai, você consegue. Não é esse tipo de motivação. Aqui, motivação é dar motivo. Então, toda decisão, toda atuação da administração pública tem que ser motivada. Né? Eles têm que dar um motivo para aquilo que eles estão fazendo, falando, decidindo, etc. Nesse sentido, lembrar, né, que no direito público nós temos sempre que atentar ao interesse público, então a motivação ela já começa a ser moldada por aí. Né? As decisões do Estado devem se pautar pelo interesse público. Na maioria delas, né, nós vamos ter que seguir a legalidade, então os motivos também podem decorrer da lei. Existem algumas exceções que são chamadas lá juízo de oportunidade, né? Por discricionariedade, por conveniência da administração pública, eles podem tomar certas decisões que não são também impactantes. Né? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça cria lá as suas diretrizes orçamentárias, o quanto que ele vai gastar com café. Né? Aí não precisa criar uma lei para dizer que vai ser da marca XYZ. O que vai ser feito vai ser vai ocorrer uma licitação, que também é um procedimento legal, e dentro dessa licitação, né, vai ser escolhido, dentro de critérios objetivos, algum fornecedor, né, e por, às vezes, discrição, oportunidade e conveniência, são escolhidos lá, por exemplo, horário de entrevista. Né? A gente não vai precisar criar uma lei para esse tipo de coisa, né? Para questões corriqueiras do Estado, que não vai gerar impacto no interesse público de maneira negativa. Então, aí é óbvio, né? Senão as coisas não ficam viáveis de serem feitas. Muito bem. Sabendo disso aqui, né? Antes de falar do devido processo, sabendo disso aqui, você, cidadão, tem uma ferramenta dada pela Constituição Federal, tá? Que te autoriza a infernizar, tá? Desculpe aí a palavra, mas você vai infernizar a vida do servidor público sempre que você precisar de algo. Então agora, pessoal, dica de vida aí, né? Se você vai a alguma repartição pública, você tem um direito conferido pela Constituição Federal. Na verdade, são 2 direitos que são decorrentes do direito de petição. Então, você tem o direito de petição. O que a Constituição diz lá para você? Que você tem direito de requerer, tá? E olha só, pessoal, eu já vou ensinar outra coisa para vocês que não sei se todos sabem, mas quando você faz um requerimento, né, ou quando a lei fala em requerimento, significa que a parte que está recebendo esse requerimento, ela não tem a escolha de cumprir ou não. Quando você requer algo, né, implica que a pessoa que terá que te prestar a informação, vai ter que cumprir esse requerimento, ela é obrigada a cumprir o requerimento. Tá? É um requerimento, não é uma requisição. Se você faz uma requisição, você está pedindo algo, né? Quase o por favor, é a requisição. O requerimento não. O requerimento é obrigação. Tá? Tem que ser prestado. Então o Estado ele te diz que você pode requerer. O que você pode requerer? Certidões. Tá? Então está previsto no artigo 5º, inciso 34, a linha B da Constituição Federal, pessoal. Isso aqui é uma ferramenta poderosa para vocês. Então, em qualquer repartição pública, para defesa dos seus direitos, para esclarecer situação de interesse pessoal, você pode requerer uma certidão lá do servidor público. Então, você vai até o SUS, por exemplo,
Eu preciso do remédio tal, né, que é fornecido pelo governo. Tem que ser, porque o Estado, no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, me dá direito à saúde. Então eu preciso desse medicamento, né? E o funcionário fala assim, não tem mais o remédio, né? Acabou. Fala, opa, mas você precisa me fornecer. Dá um jeito aí. Não tem como, não tem previsão, não tem como chegar. Por que que não tem como chegar? Era o princípio da motivação. É porque o fornecedor fez X, Y, Z. Você fala, bom, né, você não vai me fornecer o medicamento? Tudo bem. Então, emita uma certidão para mim que não tem esse medicamento, por exemplo. Tá? Veja, se você desconfia ou porventura o servidor público estiver te enrolando, não quiser dar, tiver, sei lá, pensado em, sei lá, guardou para algum conhecido, amigo dele, sei lá, né? Estou presumindo a má fé aqui, mas é para fim do exemplo mesmo. Você pode requerer essa certidão, tá? Por quê? Porque toda vez que o servidor público ele te falar alguma coisa, isso que está sendo falado fica no campo verbal e acaba se perdendo, né? Você não consegue geralmente fazer prova, a não ser que você já chegue gravando um áudio, né, dessa conversa, que a propósito é válido, tá, pessoal? Então vocês podem gravar conversas particulares. O que você não pode gravar é conversa de terceiros, mas as suas particulares, que envolvem o seu interesse, você pode gravar e elas podem ser utilizadas, tá? Inclusive em juízo como prova. Mas para não depender disso, principalmente aí nas repartições públicas, você vai requerer uma certidão. Geralmente aqui já resolve o problema. Se o servidor estiver fazendo algo errado, ali você pode estar criando prova contra ele. Todo mundo sabe que o servidor público tem estabilidade no emprego, né? Ele não perde o emprego tão fácil assim. Ele precisa ter cometido infrações no exercício aí da sua função para que possa ser eventualmente exonerado, né? E exonerado seria aí dispensado por parte da administração pública. Então, quando você pede uma certidão, o que na certidão vem? Vem o horário que você foi no local, o dia, o nome do servidor que te atendeu, todos os motivos lá que levaram você a requerer essa certidão. Falar, então, se tiver acontecendo tudo certinho, se ele tiver certo, né, de que aquilo que ele está fazendo está correto, ele vai te fornecer a certidão sem problema algum. Mas, né, se alguma coisa está errada, de duas uma. Ou o problema vai se resolver magicamente, que é o que acontece em boa parte dos casos, ou você vai receber uma desculpa, né? Coisas do tipo, aqui não emitimos certidão, não tem impressora, acabou a tinta da impressora, né? Que daí você pode falar para ele fazer à mão, que não tem problema, só que fica em duas vias, né? E daí, mais uma vez, né? Pode ser que já resolve o problema, mas vocês têm esse direito, tá? Então, qualquer repartição pública. E também, né, você tem direito de petição, você pode fazer uma petição. Então, o que às vezes acontece? Vai na delegacia, né? No meu caso aqui, citando o caso pessoal, mas qualquer repartição pública isso pode acontecer. Vai na delegacia, eu tenho o direito de conversar com o delegado. O delegado não está afim de atender ninguém hoje, vamos dizer, né? Vai ficar no gabinete dele lá, fazendo o trabalho dele. E aí chego, peço para falar com o delegado e o agente da polícia, por exemplo, fala que o delegado não está, e eu sei que ele está. Eu falo, então, me deu uma certidão, constando que nesse horário, nesse dia, etc., o delegado não estava. Opa, né, já vai criar um grande problema, tanto para o agente quanto para o delegado. Né, porque se constatar que ele não estava lá naquele horário e ele estava, é uma falta, né, e além de não atender quem ele deveria. Muito bem. Aí ele fala que não tem tinta, peço para fazer à mão. Ele fala, não tem papel, tô com ler, não posso escrever, sei lá, né? Vai inventar qualquer coisa, esdrúxula que seja. Aí você vai fazer o quê? Né? Vai ser a parte mais chata. Ou você vai numa lan house, digita um documento, fazendo um pedido, né? Explicando tudo o que aconteceu, etc., em duas vias, ou você faz como eu e anda com papel ao maço.
Geralmente, para mim, resolve, quando chega nesse ponto, é difícil não resolver, né? Você fala, não, então tudo bem, eu vou protocolar uma petição. Você senta num lugar visível e começa a escrever num papel ao maço, em 2 vias, aquilo que você quer. E você faz o protocolo, tá? Então, é obrigado a existir um protocolo, uma reclamação lá. É alguém que vai receber esse tipo de documento. Tá? Você está criando prova a favor, né, a seu favor. Se você precisar entrar com uma ação no Poder Judiciário, pessoal, né, entra com ação com chances altíssimas de vencer, né, de conseguir aquilo que você precisava. Tá? Geralmente se resolve antes. O último caso aí seria o acionamento do Poder Judiciário. Tá? Então, olha só, né, isso é uma coisa que geralmente as pessoas não conhecem, não sabem que tem esse direito, que detém. Né? E isso é um direito constitucional, né, da nossa lei maior. Tá? Então não esqueçam lá, artigo 5º, inciso 34, tá? Alíneas A e B. Muito bem. Então, dica de vida passada, ninguém mais vai passar muito aperto em repartição pública. Tá? Lembrem também, né, que eles preveem lá, sempre tem uma plaquinha colada em toda a repartição pública, que dispõe lá o artigo relacionado ao desacato ao servidor público, né? Porque nós temos um crime contra a administração pública, que é o crime de desacato. Tá? Ele está previsto lá no Código Penal, no artigo 331, tá? Diz lá, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, tem que ser no exercício da função. Tem sempre essa plaquinha. Por quê? Né? Porque eles sabem que a pessoa geralmente pode acabar perdendo a paciência quando os seus pedidos não são aceitos. E aí, para se resguardar, né, de ser xingado, de ser, né, eles colocam lá esse artigo na parede. Tá? Então, vocês vão, com essas ferramentas, né, não vão precisar mais se exaltar, não vai precisar brigar com ninguém, você só vai pedir a certidão. Tá? Se não te derem a certidão e você começar a ficar brabo, e falarem, olha, eu não vou dar certidão, que se dane, não tem protocolo, problema teu, se vira, e você começar a ficar bravo e te ameaçarem de desacato, aí você vai fazer o seguinte, né, fala assim, tudo bem, pode chamar a polícia, tá? Porque se eu saio daqui preso por desacato, você sai junto comigo preso por abuso de autoridade, que é crime também, meu querido, né? Mas ninguém vai precisar passar por isso, não chegaremos a esse ponto. Eu só estou dando ferramentas para vocês aí, eventualmente na vida de vocês, quem vai lidar aí, né, com repartições públicas, que geralmente todo mundo lida, algumas profissões mais, outras menos. Pode ser que isso seja útil para a vida de vocês. Tá? Então, apliquem se necessário e com moderação. Tá? Bacana. Outro princípio, direito público, o princípio do devido processo. Tá? Então, devido processo, o processo ou o procedimento administrativo deve ser seguido à risca. A gente não viu aqui que o princípio é da legalidade? Então, no mínimo, né, o processo, aquelas regras do jogo que eu falei para vocês lá quando a gente viu, falou rapidamente sobre direito processual, elas têm que ser seguidas à risca. Se não forem seguidas, são geradas nulidades. Então, todo o processo administrativo, seja quando você vai ser notificado de um tributo que você tem que pagar, tá? na hora do lançamento tributário, tem que seguir todo o procedimento. A Receita Federal tem que seguir o procedimento, ou na verdade quem detém lá a capacidade para cobrar o tributo tem que seguir a regra, senão torna inválida aquela cobrança. Para multa de trânsito, para qualquer atuação do Estado, ele deve seguir o correto procedimento e também, obviamente, se aplica para processo judicial. Né? Tudo aquilo que deve ser instrumentalizado pelo Estado tem que seguir as regras à risca. Se não seguir, o que gera? Nulidade. Né? E quando a gente fala em ato nulo, quando falou nulo, significa que o ato ele não existiu. Quer dizer, é como se ele não tivesse existido. Apesar de praticado, por ele não ter seguido o devido processo, ele é nulo. Pode dizer que nem vale. E aí todos os atos que vêm após este ato nulo são nulos por consequência, tá? Porque eles dependiam
do ato anterior. Então, aqui também é um princípio muito importante aí do direito público, tá? Muito bem. Vejam que é bem diferente na área aqui do direito privado, tá? Então, claro, pessoal, não estou citando todos os princípios existentes, porque são muitos, mas eu estou dando para vocês aqui as ferramentas bacanas para vocês trabalharem, tá? No direito privado, muda a figura, né? Como é o interesse particular, aqui no direito privado nós temos autonomia, temos liberdade. Tá? Então você tem liberdade para fazer o que você bem entender, desde que a lei não te proíba. Tá? Então, ao contrário do Estado, que só faz aquilo que a lei permite, né? E se não tiver lei, nada pode fazer. No direito privado, você faz tudo aquilo que a lei não te proibir. Você é livre. Tá? Não só, né, a lei vai te limitar, mas também nós temos um princípio ali que é limitador. Nós já chegamos nele. Então lembrem que no direito privado o que rege a vida do particular é a autonomia. Também, né, o princípio da boa-fé decorre aqui do direito privado. Então, na nossa vida particular, nós temos que assumir, né, temos sempre que presumir que todos estão agindo de boa fé. Tá? Seja você, quem for, tem que agir de boa fé. A boa fé, de maneira resumida, vai dizer para você que você tem que sempre agir com honestidade, com lealdade e cumprindo o dever de informação. Você tem que dar as informações corretas para as outras pessoas, tá? Para os outros particulares. Então, se você desconfiar da má fé de alguém, pessoal, cuidado, tá? Porque o princípio é da boa fé. A boa fé, ela se presume. Se você está desconfiado que alguém está de má fé e vai alegar isso, vai falar isso, você vai ter que comprovar a má fé. Tá? Então, a frasezinha, né, de efeito que fica aqui é essa. O Poder Judiciário adora usar essa. Fala assim: a boa fé se presume, a má fé se prova. Tá? Então, sempre que for fazer um negócio, por exemplo, né, vai comprar um carro, etc., de um particular, não estou falando direito do consumidor, que não vai seguir, né, apenas a boa-fé, nós temos outras proteções para o consumidor. Claro, né, a boa-fé ela está impressa em qualquer atuação da sociedade brasileira. Que, né, você é brasileiro, você tem que se pautar pela boa-fé. Mas existem ramos do direito que te protegem, como, por exemplo, no direito do consumidor. O consumidor ele é protegido. Logo, na hora de comprovar lá se houve má fé ou não do fornecedor, fica facilitada a defesa dos seus direitos. Tá? Isso está previsto lá no CDC, a gente chega lá para falar disso. Agora, se você estiver realizando, né, um negócio jurídico entre particulares, tá? Uma compra e venda, que seja, tem dúvida sobre a má-fé, tá? Tem dúvida se vai dar problema no negócio, etc., pense se você vai conseguir provar depois. Tá? Porque se você não for conseguir comprovar depois, você não vai conseguir desfazer esse negócio, não vai conseguir caracterizar o contrato lá como abusivo, etc., porque você não vai ter como provar isso. Então, na dúvida aqui, é melhor não fazer o negócio. Tá? Cuidado. E se for fazer, se precaver, então, e gravar as interações, as conversas por meio, né, de segurança mesmo para você. Você ter lá hoje em dia, né, todo mundo anda com um gravador na mão, né, porque o celular ele te dá essa facilidade. Então, você coloca lá para gravar, não precisa avisar a pessoa que está gravando, tá? Porque é interesse seu, interesse particular. Só calma, né? Não virem neuróticos e comecem a gravar a vida inteira de vocês. Quer dizer, né, se vocês quiserem ser vloggers, né, e colocar lá a vida de vocês no YouTube, ganhar dinheiro ainda com isso e gerar um monte de prova, tanto a favor quanto contra vocês, também existe essa possibilidade hoje em dia, inclusive, né, muita gente vivendo disso. Então, saibam, né, que vocês podem gravar aí as suas interações. Beleza. Outro princípio que vai te limitar, tirando a lei, né? Isso aqui tá assim porque
dizendo para corrigir em inglês. Outro princípio que te limita, pessoal, é o da função social. Então, vejam, você é autônomo, você tem liberdade para fazer o que quiser, desde que a lei não lhe proíba e desde que você cumpra a função social daquilo que você está fazendo. Então, pense, né? Nós temos função social do contrato, função social da propriedade, função social da empresa. Cada uma delas tem a sua função na sociedade. Então, veja, quando você compra um terreno numa área residencial de um município, né, dentro do perímetro urbano do município, qual é a finalidade? Qual é a função social daquele terreno? É ser residência. Então, para cada ano que passa, por exemplo, né, você pode começar a ser cobrado uma taxa, caso você não esteja cumprindo com a função social daquele imóvel. Então, você comprou e deixou lá, é um terreno baldio, né? Inclusive acumula lixo, você não cuida daquilo. Não está cumprindo a função social. O Estado, por meio de uma sanção, ele vai aplicar você uma penalidade para tentar forçar você a cumprir a função social. Tá? Essa previsão ganhou mais força, né, a partir lá do Código Civil de 2002, com previsão expressa da função social. E eu não sei né, se tem alguém que é jovem há mais tempo como eu, que vai lembrar que em Curitiba, de repente, começaram a surgir diversos estacionamentos no centro, bairro, etc., porque os terrenos, né, que não estavam cumprindo a sua função social passaram a ter que cumprir. Né? E daí o que é a forma mais barata de se manter um imóvel, né, que não tem construção, não tem nada, seria fazer estacionamentos. Né? Então, nessa época começou a abrir muito estacionamento. Tá? Cumpre bem a função social, tá aumentando o número de veículos, etc. Né? Tem toda essa justificativa por detrás. Seria o jeito mais barato, vamos dizer assim, de lidar com essa situação. Claro, no fim das contas, né, a sociedade sai ganhando, querendo ou não. Tá? Muito bem. E aí, por fim, aqui o que eu queria falar é do princípio da igualdade. Pessoal, a gente escuta muito sobre esse princípio. Tá? Então, dentro do direito civil, né, dentro dos ramos de direito privado, nós vimos lá que o direito privado ele rege relações entre pessoas iguais, né, sem verticalidade, é com horizontalidade. E existe aí o princípio da igualdade, tá? Ele está previsto na Constituição Federal, artigo 5º. Apesar dele estar aqui dentro dos princípios de direito privado, ele é um princípio geral de direito, tá? Então não precisa classificar ele, é privado, não é? Eu coloquei aqui no fim para a gente conversar rapidinho sobre isso, mas eu quero mostrar uma imagem para vocês, então eu vou inclusive abrir aqui em outro slide, que não é da disciplina de vocês, tá? É de uma outra disciplina, mas tem a imagem que eu quero mostrar. Aqui, né? Então, para quem está fazendo ADM ou contábeis, né, vai ter essa aula no futuro, que é só sobre princípios, tá? É uma aula aí que vai conter pelo menos uns 40 princípios diferentes envolvendo de direito tributário, tá? Então, veja, o princípio da igualdade. É difícil conceituar a igualdade, né? O artigo 5º da Constituição Federal diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a brasileiro e estrangeiro residente no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade. Tá? Então, veja, não só você, brasileiro, tá? Mas os estrangeiros residentes no país também possuem esses direitos. Aqui não fala naturalizado, fala estrangeiro residente, tá? Não fala estrangeiro legalizado, né? Que está aqui de maneira legal e não interessa. Tá dentro do Brasil, está residindo aqui, tem os mesmos direitos que um cidadão brasileiro, no tocante à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade, etc. Muito bem. A lei diz que todos são iguais perante a lei. Agora, pessoal, dá para concordar? Todos são iguais? O que vocês acham? Me dá aí uma
um feedback. A turma da manhã é mais difícil de interagir, né? Tem poucos alunos que interagem. Eu acho que não, professor. Legal. Não somos, infelizmente, essa igualdade desaparece quando alguém tem um pouco mais de poder, seja ele financeiro ou social também. Uhum. Já é um exemplo. Né? Mais alguém, pessoal? Pode mandar no chat também. Vejam, né? Para pensar, são questões polêmicas, né? Que a gente vai e toca. Igualdade, né? Dependendo do ponto, dependendo do aspecto, né? Nós não somos nem um pouco iguais. Pensem lá, homem e mulher. Meu Deus, professor, né? Você vai causar um rebuliço aí, o pessoal vai ficar revoltado. Não, né? É muito óbvio que existem diferenças fisiológicas óbvias com relação ao homem e à mulher. A mulher, ela tem uma estrutura corporal, né? Naturalmente, se você comparar duas pessoas com vidas iguais, um homem e uma mulher, ela tem características fisiológicas muito diferentes. Por exemplo, com relação à força que ela pode empregar, com relação à pressão, né, que essa força exerce sobre o corpo da mulher, que tem impactos negativos muito maiores que o corpo do homem. Né? Então, não é à toa, por exemplo, que no direito do trabalho não é possível exigir da mulher que ela carregue mais do que 20 quilos de maneira contínua durante a prestação do trabalho. Tá? Por quê? Porque isso tem impactos negativos em sua saúde. Já para o homem, né, o limite é 60 quilos. Então vejam, é uma diferença gritante. Ué, mas não somos todos iguais perante a lei? Então por que essas diferenças? Né? Por que eu tenho que dar, então, algum direito diferente para as pessoas? Né? Por que eu me permito criar, por exemplo, a Lei Maria da Penha? Né? Por que eu me permito dar uma pena mais alta no cometimento do crime de feminicídio? Né? Criar um crime, se todos somos iguais perante a lei. E aí esse conceito ficou complexo. Né? Nós temos, por exemplo, pessoas portadoras de deficiências, né? De necessidades especiais. Como é que eu vou tratar da mesma maneira essas pessoas? Né? Falar, olha, se vira, né, cadeirante? Tá ali a escada. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Se vira para subir. Então, veja, é óbvio, né, que isso, no fim das contas, né, a ideia, né, é querer demonstrar que não existe diferença entre os cidadãos. Mas isso não contempla o nosso princípio de justiça, porque acaba sendo injusto. Então, a doutrina passou a trabalhar com uma noção de isonomia, ao invés de igualdade. Dentro da isonomia, a ideia seria qual? Dar direitos desiguais para pessoas desiguais. Então é daí que advém todas essas diferenças legislativas. Né? E vejam aqui que a imagem que eu queria mostrar para vocês, muitos de vocês já devem ter visto essa imagem, mas ela dá uma conotação muito boa aqui. Dentro da igualdade, pessoal, né? Vejam, as crianças tentando assistir o jogo lá, cada uma recebeu uma caixa, cada uma recebeu o mesmo direito, elas têm direitos iguais, mas elas são pessoas desiguais. No fim das contas, né, não foi atingido um resultado justo. Já na isonomia, quando eu dei direitos desiguais para pessoas desiguais, eu tento alcançar esse padrão de igualdade. Então, a igualdade é algo que eu quero alcançar, tá? E para isso eu me uso, né, utilizo da isonomia. Dou um tratamento diferenciado para tentar transformar, deixar as coisas de maneira igualitária. Tá? Então, quando falarem agora, pensarem no princípio da igualdade, lembrem da isonomia. Tá? Muito bem. Então, Professor, bacana, né? Diga. eu já tinha visto essa imagem, mas com igualdade e equidade.
Mas eu fiquei até sim. pensando exatamente nesse princípio, porque a equidade, ela se encaixa mais como igualdade ou como isonomia? Veja, né? É que daí o que eles estão dizendo aqui? Aqui, o nome aplicado no direito, né, se você for pegar, não existe um princípio da equidade, existe o princípio da isonomia, tá? Agora, o que você tem que imaginar é no contexto. Então, igualdade aqui seria do quê? Igualdade das pessoas ou igualdade de direitos? Porque se você falar que é equidade de direitos, aí pode ser aplicado esse termo, né? São dados direitos equitativos. Tá? Para quem precisa mais, dou mais, para quem eu preciso menos, dou menos. Só que para mim, isonomia cumpre melhor essa definição. E pro direito é utilizado isonomia, princípio da isonomia. Tá? Então, realmente, eu acho que até onde eu peguei essa imagem, realmente diz equidade e igualdade. Tá? Não está errado. Só que a equidade tem que cuidar, que é a equidade de direitos e não de pessoas. Tá? As Beleza, pessoas professor. não são iguais. Muito bem. Ok, pessoal. Então, sobre princípios, era isso. Vamos começar lá a falar um pouco de responsabilidade civil, que é importante. E a aula de hoje pauta, né, até onde vai ser cobrado de vocês na prova, na semana que vem. Então, onde nós pararmos hoje é até onde será cobrado na avaliação. Cadê? Aqui, responsabilidade civil, muito bem. Responsabilidade civil, pessoal. Nós todos somos responsáveis pelos nossos atos. Então você vai responder por aquilo que você fez. Isso é responsabilidade. Só que quando nós falamos no direito em responsabilidade civil, tá? Nós estamos falando de um ramo específico que tutela reparação de danos. Então, quando você causa um dano, você deve repará-lo. Aí a lei daí vai ter aí uma série de critérios para se chegar na sua responsabilização. Muito bem. Esses danos causados, eles podem ser patrimoniais ou extrapatrimoniais. Acho que não sei se já cheguei a comentar isso, mas o patrimônio é tudo aquilo que é palpável, né? Então, bens móveis, imóveis, por exemplo. E o extrapatrimonial é aquilo que não é palpável, não consigo pegar na mão e dar valor. É mais difícil, inclusive, de dar valor, mas tem valor financeiro. Tá? Então, por exemplo, né, uma marca. A marca ela tem o seu valor, mas você não consegue pegar na mão a marca. Né? Professor, dá sim, você imprime lá, né, um cartão de visita, por exemplo, pega na mão. Veja, né? O cartão de visita é um papel, a marca é uma ideia. Né? O que tem valor não é o logotipo, se é o alcance que ele tem, é o renome que ele tem, é a força que ele implica. Quando a pessoa vê aquela marca, ela sabe. Né? Então você coloca lá, poxa, é uma, né, bolsa Louis Vuitton. Você sabe que aquela marca tem um determinado peso, né, mundialmente falando. Então, aquela marca, ela detém um valor. Né? Você sabe dizer, né, que sua marca está começando a ter uma força significativa quando começa a surgir no mercado falsificações e cópias, né? Porque a sua marca tem tanto valor que as pessoas se aproveitam da imagem que tem, né, para lucrar também em cima daquela sua propriedade, tá? E essa propriedade, né, é conhecida como a propriedade intelectual. Tá? Então veja, o nome já é propriedade intelectual porque fica na ideia, né, no ramo aqui do intelecto, não é nada palpável, material. Assim como, né, direito autoral, é o direito que você detém sobre as suas obras, produções, produção musical, etc. Tá? Tudo isso tem valor. Caso, né, você cause algum dano para esse tipo de bem, você também fica obrigado
a reparar, tá? Muito bem. E esses danos, obviamente, devem ser causados por condutas humanas, tá? Então, nós vamos falar sobre conduta, né? Conduta humana e o que é considerado. Para a responsabilidade civil, uma conduta. O objetivo da responsabilização é sempre, né, ou é a tentativa de retornar as coisas ao estado em que estavam antes do dano causado. Tá? Então a gente fala que as coisas devem voltar ao status quo ante, ao estado que estavam antes de sofrer o dano. Então, se você sofreu lá o acidente de trânsito, né, e a pessoa que bateu no seu carro lá arrebentou seu carro, o seu direito é que o carro seja reparado e volte a estar ao estado que ele estava antes do dano causado. Por isso, todo dano causado é devido à reparação. A reparação deve ser feita de maneira integral. Tá? Então, esse é o... vamos colocar aqui o princípio, né, na responsabilização. Voltar as coisas ao estado em que estavam antes. Vejam, né, que é difícil, em alguns casos, você conseguir atingir isso, tá? Mais para frente lá que tem a ideia da reparação do dano moral, tem uma discussão dentro do direito para dizer, poxa, será que você repara o dano moral? Porque depois que o dano moral foi causado, você não consegue reparar, não dá para voltar no tempo e desfazer aquilo que causou o dano de caráter moral. Então daí se fala em compensar ao invés de reparar, mas está dentro da matéria da responsabilização. Aí é uma questão só de mudar a nomenclatura, tá? Mas o dano moral, obviamente, ele é indenizável, tá? Só que na hora de usar o nome correto, ao invés de falar o dano ele é reparável, como não dá para reparar, porque não tem como consertar, você compensa ele com dinheiro, tá? Então, ao invés de você ir chorar em casa, você chora em Paris, chora num cruzeiro, tá? Porque você está tentando compensar aquele dano lá com dinheiro. Muito bem. Então, tá falando de direito civil, pessoal, vejam, responsabilidade civil, acende o cifrão no olho, que estamos falando de grana, tá? Beleza. Aqui, né, definição de responsabilidade civil para um doutrinador do direito civil, Silvio de Salvo Venosa, lá na faculdade, quem tiver interesse, tem a coleçãozinha de livros deste doutrinador, se não me engano, volume 3 ou 4, é o livro que fala sobre responsabilidade civil. O que ele diz lá? Que, em princípio, toda atividade que acarreta em prejuízo gera responsabilidade ou dever de indenizar. Vejam, né, como tudo no direito, em princípio. Né? Veja, em primeira vista, assim, vai ter que indenizar. Tem exceções? Tem exceções. Sempre tem exceções. Tá? Causou dano. Né? Você, pessoa, né, ser humano, causou dano a alguém? Vai ter que arcar com as consequências, tá? Do que você fez, daquilo que você causou. Estou avançando um pouco rápido aqui, porque a matéria é tranquila de depois vocês, não tem nada aqui absurdo para depois vocês lerem lá para a prova. Onde está previsto esse negócio? Né? Onde que me diz na lei que eu sou obrigado a reparar os danos que eu causo? No artigo 927 do Código Civil. O que diz lá? Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito, artigos 186 e 187, a própria lei ela já te aponta, né, para achar a definição de ato ilícito. Né? Porque se ele fala assim, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, tá? E é outrem mesmo, tá? Isso que eu sempre recebo essa pergunta. Outrem, outra pessoa, fica obrigado a repará-lo. Tá. Então a gente sabe que se você, por um ato ilícito, causar dano para alguém, você vai ter que reparar esse dano. Mas afinal de contas, o que é ato ilícito? A lei vai ter que te explicar isso aí também. Muito bem. Vamos lá para o nosso Código Civil. Nessa hora, né, que você tem que começar a aprender lá, a manusear a legislação, e vai ter que ler lá e descobrir.
que é o bendito do ato ilícito? Veja, artigo 186 dos atos ilícitos. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral, então vejam, né? Se for só dano moral, ainda assim deve ser reparado. Comete ato ilícito. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, 187 vem falar de abuso de direito. Imaginem aquela situação em que você é credor de alguém, então alguém te deve uma quantia, te deve dinheiro, e você, na cobrança, abusa do seu direito. Você vai lá e destrói algo da pessoa, por uma propriedade, vai lá, pega e arrebenta o carro da pessoa, por exemplo. Você está causando dano, você está excedendo o seu direito de cobrar. Esse é um exemplo. Muito bem. Então, calma, eu sei, eu li rapidamente o 186, nós vamos falar sobre essa definição lá, de comportamento humano, ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, tá? Vamos chegar lá. Depois, seguindo, rapidamente, os artigos seguintes ao 927, eles vão regulamentando essa obrigação. Então, a gente não vai ler artigo por artigo, a ideia é passar a noção geral de quando que há ou não o dever de indenizar, mas alguns exemplos aqui, por exemplo, vai dizer, olha, também é responsável pela reparação civil os pais, tá? Também são pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. Então, se você tem filho menor, por exemplo, e deixa ele acessar a rede social de maneira livre sem supervisão, e a criança vai lá e xinga um monte de gente, por exemplo, quem vai ser o responsável? Você, pela indenização, se for ingressar com uma ação lá, por exemplo, e estamos falando de direito civil, tá? Dinheiro, reparação de dano. Você vai figurar como polo passivo nesse processo, você será o processado. Tá? Por quê? Porque a lei diz que quem responde pelos filhos são os pais no direito civil, não confundam com o direito penal. Tá? Por exemplo, o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. Quem que é obrigado pela reparação civil do empregado que faz besteira, causa dano? Empregador. A própria lei te dá aí diversas possibilidades, sempre prezando pela reparação do dano, voltar as coisas ao estado em que estavam antes. Outro exemplo, 936. Isso aqui sempre perguntam em aula, nas aulas presenciais sempre perguntavam tanto que eu incluí o artigo já no slide aqui. Dono de animal. E se meu pincher fugir da minha casa e no caminho matar umas 3 pessoas? Porque pinchers são desse estilo, assim. Quem que responde por esses danos? O dono ou o detentor do animal vai ressarcir o dano. Tá? Claro, nós vamos ver aqui que o próprio artigo diz, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, tá lá a sua casa com uma placa na frente, cuidado cão, você tem lá um pitbull muito brabo, a pessoa vem e começa a fazer gracinha e coloca a mão para dentro do portão, e o cachorro acaba mordendo, arrancando a mão da pessoa. E ela vai vir querer cobrar de você indenização por danos lá, estéticos, morais, materiais, etc. E você vai demonstrar a culpa da vítima. Poxa, foi Professor, exclusiva culpa. Diga. Aconteceu um fato aqui próximo de casa, que foi um cara que pulou a casa de uma pessoa para assaltar, só que a pessoa ela tinha 2 pitbull
e um dos solto, né? Uhum. E atacou a pessoa. E essa pessoa, ela entrou com um processo contra essa situação da pessoa, né? Daí ele Uhum. processou o cara que tinha os pitbulls. E daí essa pessoa que tinha os cachorros, ele perdeu a causa e teve que pagar a cesta básica ainda pro cara. Perante a Uhum. lei, isso é válido mesmo, professor? Por exemplo, se o cara Pode entrou acontecer. para te assaltar e o cachorro atacou ele, mas daí não seria uma evasão domiciliar ou não? Nesse Sim, né? Então contexto. vamos lá. Uma coisa não justifica a outra, né? Então essa invasão ao domicílio, né, vai estar lá como crime, né? É um crime. Quem vai responder lá na esfera criminal? O dano causado pelos cachorros é discutido na esfera civil, tá? Então são duas áreas separadas. Se a pessoa faz, né, não deixa avisada a possibilidade de existir lá os cachorros, o que acontece? Por isso que eu falei até no exemplo, né? Tem uma placa lá, cuidado com o cão, né? Tem aviso, né? Esse é um cuidado que tem que ter. Por quê? Porque nada garante que numa eventual emergência, por exemplo, né, se alguém precisar entrar lá no seu terreno, um bombeiro, um policial, etc., né, ele não venha sofrer um grave prejuízo por falta de aviso. Tá? Então, geralmente, se não tem aviso, isso realmente acontece, a pessoa acaba sendo obrigada a indenizar o dano. Tá? Porque quando fala em culpa da vítima, né, seria culpa exclusiva da vítima. Tá? Então, a vítima, ela vai, sem saber, né, sem ter noção nenhuma, acabar sofrendo um prejuízo muito grande. Vírgula, que eu sei, né, pessoal, o que gera geralmente um pouco de revolta. Eu, professor, mas estão invadindo minha casa, né? Não posso ter um sistema lá, uma proteção, etc. Pode, né? A única coisa que tem que deixar claro é que você não. Qual que é o princípio? O princípio é da boa fé. Né? Então, você tem que agir na boa-fé com honestidade, lealdade e informação. Então, você tem que informar para o próximo, porque em tese temos que presumir que todos estamos de boa-fé, que existe um perigo naquele local. Tá? Por mais que seja inviolável o domicílio, a ideia é proteger aqueles, né, que são de bem. Então você tem que colocar o aviso lá do cachorro. Armadilhas, né? Se for considerado, né? Pode ser considerado uma armadilha. Acaba que ocorre isso mesmo. Né? Na indenização, lá na hora do juiz dar a sentença, ele vai entender que aquilo não agiu com. Você não agiu com boa fé de avisar. Então, cuidado. Né? Se forem pular um muro de alguma casa, por exemplo, para pegar uma bola, etc., né? Não vão pensando na indenização que podem receber se forem atacados por cachorros, né? Prefiram sempre a vida e a saúde. E se vocês Professor, têm cachorro em casa, né? Brabo, coloca placa e aviso, tá? Inclusive para andar na rua, com um cão de grande porte é obrigatório, tá? Isso é na lei municipal, obrigatório o uso de focinheira, e não é pelo comportamento do animal, é pelo porte, tá? Animal de grande porte, considerado, né, animais de grande porte, para cachorro, obviamente, tem que usar focinheira, por exemplo. Diga, quem ia perguntar? era eu. E tipo, se o portão. É que geralmente tem casa que é fechada, não dá pra ver o quintal nem nada, né? Se Uhum. o tipo tiver um portão que não é fechado, é aberto, só com grade, e dá pra ver que tem um cachorro lá dentro, tem que colocar a placa também ou não? Sim, né? Recomendável sempre pecar pelo excesso nesses casos, tá? Porque certamente a pessoa que entrar com ação depois, ela vai alegar que não tinha aviso algum, qualquer coisa desse sentido. Tá? Então, tem a necessidade? Vejam, né? Esse caso que o colega deu é uma decisão. A gente falou lá que jurisprudência é um conjunto de decisão dos tribunais. Pode ser que não seja esse o entendimento majoritário das decisões. Nesse caso ali foi. Tá? Muito provavelmente esse é um dos motivos. Não havia
aviso algum. Então, recomendação, né? Se a pergunta é mais assim de caráter pessoal, coloca uma placa. É uma coisa muito barata que vai te ajudar muito aí caso alguma coisa desse tipo ocorra, tá? Obviamente não é uma coisa muito comum de acontecer, mas é sempre recomendável, tá? Eu falei que Nossa, Professor, porque, tipo, aqui na Pode rua falar. tem criança, né? E as Uhum. crianças ficam vindo aqui no portão provocando os cachorros. E, tipo, os pais estão vendo que as crianças estão no portão provocando o cachorro. A criança fica, tipo, indo com a mão e voltando, sabe? E daí, se pega Pois e é. dá algum problema, nossa. Exato, então aí que tá, né? Coloca uma placa até para se resguardar, porque depois, se acontecer alguma coisa com essa criança, você vai ter que lutar lá no judiciário para demonstrar que a culpa foi exclusiva das crianças, no caso daí nos pais, né? E vai dificultar a tua prova. Agora, se você tem uma placa lá, vai bastar você tirar uma foto e juntar no processo, falar, olha, tem placa avisando que tem cachorro, né? Perigoso, eles ficam para dentro do portão, né? Numa distância aí o máximo que puder para demonstrar que você não agiu de má fé, que os cachorros não estão ali para estraçalhar as pessoas de propósito, no caso, faça, tá? Não custa, o custo é muito baixo. Então eu recomendo fortemente que a precaução é sempre, né, se precaver. professor, Pode falar. Quem quer? Deixa eu ver. sou eu, Haroldo. São Uhum. duas questões. Uhum. Toda vez que ocorre uma jurisprudência, por exemplo, uma decisão que é tomada regularmente igual, ela Uhum. nunca será mudada. E a segunda Tá. questão é, no caso que a nossa colega falou aí de ter o cachorro, e aí as crianças ficarem mexendo no cachorro, por exemplo, uma criança que não sabe ler, colocar uma placa, olha, cuidado com o cachorro, ela não vai entender do mesmo jeito. Certo. O que seria mais adequado? Informar, notificar de alguma forma os pais, por escrito, por exemplo? Uhum. Como seria como agiria num caso como Veja, esse? né, a placa, né, de aviso, ela, nesse caso da criança, ela é direcionada aos pais, porque o responsável civil são os pais, os curadores, tutores, né, se a criança não tem filho, avós, se a criança não tem pais, quero dizer, ou responsáveis. Então, nesse caso, não tem que se preocupar com isso, se a criança vai saber ler ou não, porque a responsabilidade daí é dos pais, inclusive, né, em eventual processo lá que essa criança sofreu algum dano e alguém vai entrar com uma ação, obviamente terão que ser os pais. Então, não se preocupe com esse ponto, assim, preciso demonstrar a criança. Quanto mais precaução se toma, melhor. Então, por exemplo, eu tenho vizinhos, né, que têm filhos, e aí você envia uma carta, uma notificação, um e-mail que seja, né, e mantém aquilo, por exemplo, né? Nossa, você se resguarda, assim, seria o sonho de todo advogado, por exemplo, né, ter um cliente, né, que chega com esse tipo de prova, né? Falar, geralmente isso não acontece, né? Bom que vocês estão aqui, vocês vão conseguindo sempre visualizar a melhor maneira de se proteger. Já chegar num caso desse, né, e falar, não, mas eu enviei um e-mail avisando que o cachorro era bravo, que era para parar. Nossa, pronto, acabou, né? Você está mostrando, por exemplo, lá para o Poder Judiciário, que você agiu na boa-fé Nossa Senhora, né? Excedeu as expectativas, tá? Porque a placa está ali, é um aviso. Agora, se você notificou ainda a pessoa, muito melhor, tá? Mas não se preocupe com relação a identificar para o menor nesse sentido, tá? Porque se for acontecer algo desse tipo, é por negligência dos pais. Você nada tinha que fazer, tá? Então, a notificação seria, sim, exceder as expectativas. Bom fazer? Bom, né? No caso, por exemplo, da colega ali que fala, sempre ficam as crianças dos vizinhos lá brincando, mexendo com os cachorros, e eu tenho medo, sei lá, é um risco. Notifica os pais, ou coloca uma placa, né, lá na frente, para se precaver. Com relação à jurisprudência, sim, a jurisprudência pode mudar, tá? O que acontece é que, na maioria dos casos, dependendo da discussão, essa jurisprudência se torna o que eles chamam de uma jurisprudência sedimentada, né? Tanta decisão igual que ela se torna praticamente imutável.
Quando isso acontece, os tribunais eles têm uma ferramenta que é praticamente legislativa, mas não dá para chamar, né, de legislativa por si, que são a edição de súmulas. Tá? Então, por exemplo, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ele possui súmulas. São tantas decisões iguais na jurisprudência que o tribunal ele vai e cria, né, um informativo jurídico para dizer, né, por exemplo, como eu dei lá no caso dos juizados especiais, né, tem um enunciado lá que diz assim, daí o nome muda, tá? Fala enunciado porque não é, o tribunal, é o juizado especial. Tá? Mas no âmbito dos tribunais, são súmulas. Vai dizer lá, por exemplo, que atraso na entrega de compras online, de compras feitas pela internet, gera dano moral. Tá? Tanto processo que você vai encontrar jurisprudência dizendo isso, que eles vão lá e editam, né, uma normativa que determina isso. Tá? Aí você vai ter as súmulas do Tribunal de Justiça dos Estados, você vai ter as súmulas do Superior Tribunal de Justiça, você vai ter as súmulas do Supremo Tribunal Federal, você vai ter as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, etc. Tá? Então, matérias que são já sedimentadas, geralmente são editadas súmulas. Então, agora, pode mudar? Pode, tá? A qualquer momento. Porque o direito ele evolui, a sociedade ela muda, né, os seus padrões de comportamento, a justiça tenta alcançar ela, e às vezes o entendimento da justiça muda, né? Você cria lá um novo argumento que acaba pegando lá um desembargador que começa a se interessar mais pelo caso, aí você consegue uma primeira decisão contrária, aí começa a influenciar os próximos julgamentos, quando vê a jurisprudência vai mudando, tá? Então ela é viva dessa maneira, ela não vamos dizer assim, pétrea, né? Ela não é de pedra, ela pode mudar com certeza. Beleza? Mais alguma coisa? Obrigado, professor. Imagina. Beleza. Então, Professor, esses artigos vão cair na prova? não, decorar o artigo não. Só para entender, né, aquilo que eles estão dizendo. Então, ó, temos mais, vamos lá, 7 minutos. Tá? Então, esses artigos aqui tá dizendo os exemplos, não precisa decorar eles, tá? Precisa ir. Eu gosto que vocês vão lá e leiam para ter para ter o conhecimento de onde está previsto isso, até inclusive depois poder ter a informação. Agora, não precisa decorar o que está dizendo lá. Diga. Você pode mandar de novo o link do Drive, por favor? Posso. Eu já envio, só esperar. Só deixa eu terminar então aqui e falar que eu quero falar de ação e omissão, rapidamente. Obrigado. Professor, uma perguntinha rápida, pode ser? Pode, vale. De que aula vai ser? O senhor disse que vai ser até essa aula, vai ser a prova. Mas Isso. é desde a primeira aula? Isso, desde a primeira. Eu consigo, desculpa eu fazer essa pergunta, porque eu acabei não revendo nenhuma aula de nenhum professor, até por ter assistido todas elas. Mas eu gostaria de rever algumas aulas do senhor. Elas estão disponíveis no Classroom ou estão disponíveis em algum outro, ou por outro meio? Estão disponíveis no YouTube. Se você acessar o Sistema Mateus, tem um arquivo lá que tem todos os links, tanto o do canal do YouTube, que estão as aulas, quanto os que tem os slides de aula, que é o do Google Drive. Acho que esse você já deve ter tido acesso lá. Sim. Tá, então... Sim. Não é porque tem uma professora que eu não estou, por alguma razão, não estou conseguindo acessar as aulas dela. Então, por isso que eu perguntei. É que como essa questão da pandemia não ficou nada padronizado com relação às aulas gravadas, os professores estão disponibilizando de maneiras diferentes. Então, acessa o Sistema Mateus, veja o arquivo, lá tem o link. No fim da aula agora eu já posso enviar também o link do YouTube aqui no chat, você também pode copiar, porque eu acho que facilita, né, se você consegue acesso ao chat aí. Mas está lá disponível, tá? Se alguém tem essa dúvida, vai estar lá. Obrigado. Imagina. Obrigado. Beleza. Professor, e rapidinho também, se puder enviar do trabalho, porque eu cheguei uns 4 ou 5 minutos atrasado, depois que eu tinha começado, escutei de um trabalho, mas não peguei o chat. Tá, o link do trabalho também tá lá no Drive, mas eu vou colar os dois aqui já, os 3 no caso.
Então, beleza. Professor, vai Oi. colocar Bem, no obrigado. Matheus também o link? Tá no Matheus. Uhum. Tá? Da atividade? Do Drive, né? E a atividade tá no Drive. Ah, então tá bom. Obrigada, professor. Beleza. Vejam, pessoal, né? Quero chegar aqui porque vai ser... Vejam, né? Se eu tô insistindo pra gente ver isso aqui, é porque vai cair na prova, tá? Então, artigo 186 lá e 187 do Código Civil vai dizer pra gente o que é ato ilícito, e diz que ato ilícito é quando você causa algum dano por um comportamento humano, comissivo ou omissivo. Quando fala comissivo, é a mesma coisa que ativo, ação, fazer algo. E a omissão é deixar de fazer algo. Produziu consequência jurídica, né, você vai ter o dever lá de reparar o dano que você causou. Vejam, tá? Comportamento humano voluntário. Tá? Então, lembrem, né, que aqui quando a gente está falando em conduta humana, ela tem que ser voluntária para gerar o dever de indenizar. Então, se a sua conduta, né, se o seu comportamento foi involuntário, você não tem o dever de indenizar. Lembram do caso lá do motorista que sofreu uma epilepsia, né, um ataque epilético lá na direção e acabou causando danos aí a várias pessoas. Naquele caso, se não me engano, ele já sabia que possuía essa condição e não tomou os medicamentos. Outra discussão, tá? Porque ali ele foi negligente. Agora, se você não sabia que detinha essa condição e de repente sofreu essa epilepsia, a pessoa começa a se mover de uma maneira completamente involuntária. A lei diz comportamento humano voluntário. Se é involuntário, não gera dever de indenizar. Tá? Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Né? A gente vai falar de negligência, imprudência, imperícia, dolo, culpa, etc. Depois da prova. Tá? Que isso vai importar, vai aproveitar para o direito penal. Então, não esqueça que é conduta humana voluntária. Tá? Então é isso, pessoal. Porque agora não adianta continuar, porque já está em cima da hora e vocês vão ter aula daqui a pouco. Vou colar os links aqui de... Vamos lá. Link do canal do YouTube. Com as aulas gravadas. Professor, a prova vai ser na próxima aula? Isso, a partir da próxima semana. Então, nossa, peraí. Colou de um jeito esquisito ali, mas acho que vai dar para acessar. Então, assim, a partir da segunda-feira, esse link deve ser disponibilizado para vocês. Então, não vai ter aula, né, por si, não vai ter matéria, mas aí eu entro aqui no Zoom, no Teams, e coloco para vocês o link da prova, tá? Então, vocês podem acessar por aqui. Também vai estar disponível no nosso Drive lá, o link da prova, tá? E ela vai ficar... É possível de realizar a prova entre segunda e sábado, se eu não me engano, que é o último dia da semana de provas. Então, vocês vão ter uma semana para fazer todas as provas. Professor, trabalho é individual? Trabalho é individual. Como ele é feito no Forms, né? Não é nada... Professor, não consegui acessar aqui porque está escrito sobre... No final, acho que está escrito subscriber. Deve ser... O link não foi. Peraí, então. Professor, também não estou conseguindo achar o link do Drive no sistema Matheus. Professor, no Matheus só tem o link do YouTube, só do Drive não. Então, porque eu tô sem chat, eu não consigo acessar nada pelo chat. Tá, calma lá. Vamos... No chat do YouTube, o canal do YouTube não está sendo... Não tá abrindo. Vamos lá. Calma. Vamos como Jack, estripador por partes. Primeiro vou pegar Esse o trabalho para entregar até quando? O trabalho?
Isso. Até o fim da semana de provas eu aceito, ó, que antes de eu lançar as notas. Então até sábado, fora esse, no próximo, podem entregar. Aí duas semaninhas tranquilo para vocês fazerem. Tô pegando o link do canal do YouTube. Calma lá, pessoal. Se não tá dando para acessar por isso. Vejam se nesse aqui funciona. No sistema Mateus, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui o meu navegador. Aqui, sistema Mateus. Material de apoio. Qual que é o curso, pessoal? Quem não está conseguindo ver no Mateus o arquivo? Contabilidade. Ciências contábeis. Engenharia civil. Pedagogia. Ciências contábeis. Uhum. Aqui Direito. deu certo, professor. Não tô bem. Ó, de direito está aqui o arquivo, tá? Esse arquivo links aulas foi disponibilizado no dia 5 de setembro. Então já está lá para contábeis. Deixa eu ver aqui, não diz quais são, né? Não sei por que, né, que não tá tendo acesso, porque eu enviei. Turma de Direito, contábeis, tem 3 arquivos aqui, provavelmente porque é contábeis da manhã, contábeis da noite e de algum outro período, segundo, terceiro, quarto período. Por isso que tem 3 direitos, 3 aulas aqui de direito, e aí tá enviado. Ele aparece para mim só o link das aulas do YouTube, só. Do Drive, não. É para aparecer esse arquivo aqui, quer ver? Professor, tira uma dúvida para mim. Pode falar. As aulas vão permanecer do jeito que estão? O que o senhor acha? Online ou até o final do ano? Olha, não tem, né, previsão alguma de voltarem às aulas presenciais, mas né, assim que for liberado, elas devem voltar. Vai depender muito mais aí do rumo que a administração pública tomar com esse fim. Agora, o que eu acredito, né, é que esse semestre não volte às aulas ainda Só presenciais. no próximo ano. Eu acho que só ano que vem. Beleza, obrigado. De nada. Aqui, ó, esse é o link, tá? Tem que copiar ele e colar no navegador. Tá tudo preto a imagem, professor. Não tá Não aparecendo. tá aparecendo, professor, tá preto. Ué? Não tá aparecendo nada. A tela tá preta. Tá, quando você abre lá o link da disciplina, abre um arquivo do Word, não? Sim, Que diz lá, canal do YouTube para aulas gravadas. isso. Embaixo diz lá, os slides de aula, bem como trabalhos que venham a ser disponibilizados, estão disponíveis no link, 2 pontos, e aí tem um link. Ele não é clicável, mas é o link. Ah, entendi, então. Agora eu vou dar uma olhada com atenção. Obrigada, professor. Imagina. Peraí, que daí eu vou colocar esse link aqui no chat também para quem tem. Não sei porque ele não está. Por causa do go.gl, né, que é o encurtador do Google, que já acho que não existe mais, ele não está sendo clicável o link, mas se copiar e colar ali, ele funciona. Diga, quem que ia perguntar? Certo. Tenho 2 perguntas. A primeira delas, eu vi ali no Drive
trabalho primeiro BIM PDF, que é primeiro bimestre, certo? Esse é o trabalho que é para fazer. Isso? Não. O arquivo em PDF eu tirei de lá. Não tem mais esse arquivo no Drive. Vou compartilhar aqui o Drive para vocês verem, quer ver? Aqui, né? Então, aqui está o Drive dos trabalhos e aulas. Acho que não dá para ver, professor. Agora sim, deu. Deu? Sim, sim. Ah, daí tá aqui, ó, trabalho e direito primeiro bimestre. É um Word, certo? É um documento do Google. Isso. Abrindo ele, vem para cá. Tá aqui o link. É só acessar esse link aqui. Professor, mas... Eu também já vou colar aqui no chat, que daí quem tá aí já aproveita e acessa direto. Professor, eu tô atualizando a página aqui, mas lá no Drive eu acho que tá aparecendo diferente. Não sei se é só para mim que tá aparecendo diferente, mas eu tenho aqui no Drive link aulas gravadas em arquivo de texto, link prova segundo bimestre, e esse que eu falei pro professor, trabalho primeiro BIM.pf. Esse arquivo eu retirei do Drive, não era para estar aparecendo aí. Aqui aparece, professor. Eu tô atualizando a página, mas tá atualizando e tá aparecendo. Assim. E o nome da pasta tá como trabalhos e aulas, professor Hamilton, etc. Como tá aqui? Isso, exatamente. Trabalhos e aulas, prof. Hamilton, tracinho direito. Porque veja, aqui no meu Drive eu removi esses arquivos, nem existem mais né? Bem, atualizando ele aqui, ele vai. Porque eu excluí. Era para estar, o acesso tinha que sincronizar aí para vocês, né? Certo. Eu vou abrir aqui o link que o professor enviou no chat agora, porque eu já tinha acesso a essa pasta. Eu estou abrindo o link que o professor enviou ali no chat para verificar se já dá para ver o trabalho. Tá. Espero que atualize, porque senão nenhum aluno vai conseguir acesso. A hora que eles abrirem aqui, se tiver ainda esse do primeiro bimestre, aí eu consegui abrir aqui, o professor enviou o link direto do formulário, certo? Trabalho primeiro bimestre, tracinho direito, aí favor preencher os dados corretamente, valor 3 pontos, é o formulário. Então, mesmo que eu não tenha acesso ali, o acesso correto do Drive, esse é o trabalho, certo? Isso, esse é o trabalho. Então, você pode fazer isso. Só espero que as configurações de compartilhamento estejam funcionais. Certo. Essa era a minha primeira pergunta. A outra pergunta, professor, era em relação à prova. Então, se a gente dá uma repassada nesses slides que o professor disponibiliza ali no Drive, dá para fazer a prova tranquilo. Não precisa dar uma aprofundizada, não tem uma apostila específica para isso. Utilizamos os slides mesmo, certo? As aulas e os slides. Beleza. Há algo muito, muito importante, assim, tipo, ali nos slides tem tudo. Tem introdução, direito público e privado e responsabilidade civil, que foi o que a gente viu até agora, certo? Uhum. E aí, repassamos esses três slides a algo muito, muito importante que a gente não pode deixar passar ali. Aí é o que eu tinha falado em aula, né? Mas veja, pirâmide de Kelsen, muito importante. Essa questão da responsabilidade civil ali, do comportamento humano, é muito importante. Os princípios de direito público e direito privado são muito importantes. Que eu consigo lembrar é isso, assim, de cabeça. Beleza. Até porque eu vou ter que revisar essa prova, que eu tenho que fazer ela na modalidade online, porque no semestre passado ainda era presencial, né? Sim. Primeiro bimestre. Na verdade, só pergunto para o professor, porque eu acho que de todas as matérias que nós vimos até agora, assim, na matéria de direito teve mais conceitos, mais temas, para os outros foram mais de todas elas, tema.
um único foco. É bastante informação e é bastante coisa teórica, mas vejam, vocês não precisam decorar nada, a prova não é nada, não vai ser nada absurdo. Beleza, professor. Beleza? Eu acho que seria isso, então. Eu já consegui acessar ali o formulário para o trabalho e vai ser suficiente até que possamos solucionar isso do Drive ali, que para mim, pelo menos,